Mas em 1 Timóteo, no capítulo 3, Paulo diz outra coisa. Eu não estava nem disposto a ir lá para ler, até porque manusear a minha biblinha aqui dá cada dia mais trabalho, porque as páginas dela andam extremamente soltas, mas eu vou fazer isso por você, porque eu sei que a preguiça aqui é abundante. Olha só o que Paulo diz sobre a qualificação de bispos, de servos, de diáconos, de líderes, de pessoas que têm uma visibilidade maior numa comunidade de fé. Ele diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ser líder numa comunidade de fé, excelente coisa almeja. É necessário, portanto, para que alcance esse nível, para que tenha esse lugar, que essa pessoa aqui chamada de bispo, que no grego significa esse superintendente, esse supervisor do estado espiritual, da saúde, da fé da comunidade. Isso é o que bispo significava para Paulo, para Timóteo e no Novo Testamento. Primeiro, seja irrepreensível. Ou seja, tem a ver com caráter. Cuida de ti mesmo, do teu caráter. Que o teu caminho não seja pontuado por repreensibilidades. Que tu sejas esposo ou que ele seja esposo de uma só mulher. Não significa que nas comunidades de fé fosse incentivada a bigamia. E que por causa disso, para ser líder, o cara tivesse que se diferenciar da comunidade bígama, sendo marido de uma só mulher. Ao contrário, o padrão que Jesus ofereceu em Mateus 19 tem que ser como foi desde o princípio. No princípio, Deus não criou um homem com um harém de mulheres, mas um homem e uma mulher. Porque ninguém consegue servir a dois senhores, nem a duas senhoras, nem não dá para servir a dois. Coração dividido vai fazer uma opção. E não tem bom para isso, eu já tenho repetido isso inúmeras e cansativas vezes. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é, no mundo greco-romano, ele está escrevendo a Timóteo num ambiente romano e grego, onde pessoas já tinham tido muitas vezes mais de um casamento. Mas para ser bispo, mesmo que já tenha sido casado antes, você escolha pessoas que estejam numa relação com uma única mulher, dedicados a esse vínculo, porque o objetivo do Evangelho é estabelecer um padrão. Na comunidade pode ter gente casada com duas mulheres, porque são pessoas que creram no Evangelho e não vão ter que deixar famílias para seguirem a Jesus, filhos para seguirem a Jesus. Não! Não foi assim. Agora, para estabelecer um padrão geracional para as próximas gerações, é importante que agora esses novos líderes sejam maridos de uma só mulher. É simples assim o que Paulo está explicando. E mais, que seja uma pessoa temperante, equilibrada, que não seja histriônica, exacerbada, histérica, doida, exagerada, em nenhuma perspectiva, nem para mais e nem para menos. Temperada é encontrar o tempero adequado para a vida. Não pode ser de menos, não pode ser de mais. Sóbria, que tem a ver com atitude mental, reflexiva, sensata. Que seja modesto, tem a ver com as relações sociais não histrionizadas, sem autoglorificação, sem arrogância, sem soberba, sem autoapresentação, autoexaltante. Seja hospitaleiro, acolhedor, inclusivo, carinhoso, meigo, gentil, que tenha capacidade de fazerem os outros se sentirem bem em casa. E que seja apto a ensinar, que entenda o Evangelho, que tenha consciência das coisas, que tenha aprendido de fato e criado raízes de consciência, por isso esteja apto para ensinar e tenha comunicabilidade pertinente para ensinar. Porque tem gente que tem um conhecimento grande para ensinar, mas uma comunicabilidade péssima. Então, conquanto sejam capazes de ensinar, é melhor que eles se dediquem a discipular pessoas individualmente, ou grupos de 2, 3 no máximo. Porque uma pessoa que não tem comunicabilidade, por mais que seja apta para ensinar, vai cansar um grande grupo de pessoas. A maioria das pessoas são altamente distrativas e distraíveis. De modo que, além de ter capacidade de ensinar, tem que ter uma comunicabilidade razoável para manter o interesse dos que estão ouvindo. E mais, não seja dado ao vinho. Isso aqui não quer dizer não tome vinho, é não seja dado ao vinho, é entregue ao vinho. Não seja viciado em vinho.
Não seja um cara que diga assim, se eu não tomar uma garrafa de vinho por dia, eu não consigo passar bem o dia. Não, não pode ser assim. Não pode ser alguém que, privado de alguma coisa, surte. Ou que só consiga fazer as coisas se estiver alimentado por um determinado nível de grau acima do que seja o conteúdo cognitivo natural de qualquer um. Que é esse dado ao vinho, significa não seja dado ao vinho, não seja entregue a nenhum tipo de dependência. O vinho era só a mais usual dos dias de Paulo. Entre nós tem dependências de todos os níveis. Não seja violento. O que tem de líder violento? Você sabe como o seu pastor é violento. A mulher dele apanha dele. Tem aqui um líder que ano passado, a sogra dele veio a público, a mulher veio a público, é dono de uma denominação grande aqui no Brasil, que alega ser um lugar para jovens, mas é careta até não poder mais. E o cara vivia ameaçando a mulher, tratando mal a mulher, gritando com a mulher durante 20 e tantos anos, a ponto dela dizer, você é um mentiroso. Fica aqui me empurrando, me batendo, me jogando, me estapeando. E depois vai lá falar de amor, seu mentiroso. Vocês devem ter amnésia, mas foi ano passado. Isso não é coisa de somente o líder. Não seja violento, nem em palavras, nem em ações, nem em gestos, nem em modos, nem em atitudes. De modo algum seja violento. Porém, seja cordato, capaz de conciliação, capaz de pacificação, seja um macário construtor de pontes. Uma coisa está atada à outra, vinculada à outra. Seja inimigo de contendas, é aquele cara que não alimenta nenhuma contenda, ao contrário, para a contenda. A energia, a assertividade dele é para dizer não, isso não chega, não. É para ter coragem de liderança para dizer fofoca, mentira, fake news, invenção, peidade travestida de piedade, exalando o odor malévolo das gargantas mentirosas de vocês contra o próximo? Não! Não seja violento e seja inimigo de contendas, brigas, discussões e divisões. Não seja avarento. Não queira ficar rico. Não queira que a igreja cresça para que sobre uma porção cada vez maior da qual ele possa vir a se apropriar para o seu próprio benefício. Não seja assim. Ele tem que ter dado traços, indícios históricos, factíveis, verificáveis, observáveis no curso da vida de que essa pessoa não é assim. Ao contrário, é o oposto disso, é generosa. E ainda, Paulo diz que saiba cuidar da sua própria casa, que trate bem sua mulher, como diz Pedro, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 3, que quem não cuida bem da sua mulher, do seu marido, quem vive em contendas em família, interrompe as suas orações, para que as suas orações não sejam interrompidas. Aqueles que não abusam dos filhos, como Paulo diz aos Colossenses, pais, não abuseis dos vossos filhos. Não usem da suposta prerrogativa de autoridade paterna para abusar, para sair fazendo imposições, dando comandos, demandas ditatoriais, caudilhescas sobre os filhos de vocês. E crente tem uma mania diabólica de fazer isso. Por isso é que a maior parte dos filhos dos crentes, quando continuam se congregando, vão se congregar longe dos pais. Porque não querem nem que falar no assunto com os pais. Porque são pastores que não sabem cuidar da sua própria casa. Com todo respeito, com toda a dignidade, com toda a reverência em relação à mulher, aos filhos, ao marido, a todos da família. Pois se alguém não sabe cuidar da sua própria casa, da sua própria família, como é que essa pessoa vai saber cuidar da igreja de Deus, da comunidade de fé? Como? Me diga como. Só sendo um grande mentiroso e hipócrita. E tendo uma comunidade de gente entupida, que não tem discernimento de nada. Porque mesmo que você não saiba de fatos, quando você desenvolve discernimento espiritual, você sente a energia vibratória do indivíduo em relação àquilo que ele faz do interior da casa, mas que você sente da varanda. E aí Paulo diz, não seja um jovenzinho neófito, como acontece agora toda hora,
um monte de garotos, especialmente os coaches e os novos pastores, não sabem nada da vida e nem viveram antes. São aqueles virgens ignorantes, tolos, bobos, mas altamente impressionáveis e com uma capacidade imensa de se sentirem grandes de repente, esquecediços daquilo que os precedeu. Cada um que chegou aqui teve milhões de preceptores. Eu fico vendo gente que, por exemplo, passou a vida inteira aprendendo de mim. Hoje em dia vem tentar dizer para mim aquilo que durante 50 anos aprendeu comigo. Eu fico ouvindo, eu digo, ele até esqueceu. Ou ela ou ele, que foi de mim que aprendeu. E eu fico calado, ouvindo, dizendo, meu Deus, é impressionante a falta de simancol, o nonsense, a amnésia dessas pessoas. É chocante. Não seja, portanto, neófito, inexperiente, para não suceder que se ensoberbeça. Eu sou o primeiro indivíduo, o mundo começou a partir de mim, da minha revelação. E assim, se ensoberbecendo, vem a incorrer na condenação do diabo, que é a arrogância e a soberba. Pelo contrário, é necessário que ele tenha o quê? Bom testemunho dos de fora, do banco, do mercado, da rua, da sociedade, de quem não frequenta igreja, de quem negocia com ele, de quem conversa com ele na esquina, da parentela dele, que não é de lugar religioso algum, mas que vê a vida dele. E dá um bom testemunho, diz, essa pessoa só melhorou, só ficou mais gentil, mais amorosa, mais misericordiosa, mais inclusiva, mais bonita, mais humana. Esse é o bom testemunho dos de fora. Não é o pessoal diz, ele fumava, não fuma mais, ele dançava, não dança mais, ele bebia, não beba mais. Isso aí é coisa de crente hipócrita. Paulo está falando de mudança de caráter e de vida. Bom testemunho dos de fora é isso. Então, uma vez que está estabelecido esse critério para o líder, eu devo também aprender que esse é um critério que está estabelecido para todos. Não apenas para quem quer ser líder, para quem quer liderar é o mínimo. Agora você veja que a maior parte dessas qualificações não são intelectuais. Intelectualmente falando, só se faz duas afirmações. Seja apto para ensinar, tenha conteúdo e tenha comunicabilidade. Tenha conteúdo e tenha comunicabilidade. As outras qualificações são todas de caráter, de maturidade, de experiência, de bom senso, de postura pessoal, de atitude, de discernimento, de lucidez. Todas as outras têm a ver com quem eu sou. Porque quando se trata, por exemplo, do presidente do Banco Central, você não quer saber como ele trata a mulher dele, nem os filhos dele. Você quer saber se ele entende de economia, mais do que todo mundo no país de preferência. E é sensato em relação ao management que ele faz dessas coisas. Agora, quando se trata, por exemplo, de um jogador de basquete ou de futebol, hoje em dia se vaza alguma coisa do comportamento pessoal da pessoa, ele pode até receber alguma reprimenda aqui ou ali, se tiver especialmente a ver com agressão de mulher ou com racismo. Mas não sendo isso, o pessoal o julga pelo modo como ele e a bola se tratam dentro do campo. A intimidade que ele tem, o resultado da performance. No entanto, aqui, no Evangelho, na vida com Cristo, com Deus, na obediência à palavra, querendo ensinar outros, a primeira coisa e a única coisa e a preeminência absoluta não recai sobre minha qualificação de treino acadêmico, teológico, doutrinário, de nenhuma natureza. Recai sobre como é que eu trato de mim mesmo, o que é que eu faço comigo mesmo, que tipo de gente eu estou sendo, o que é que eu edifico no meu coração para ser expressão da minha vida, que tipo de sinapses mentais eu faço, e emocionais, e afetivas, e relacionais eu proponho nos meus vínculos variados. Conforme aqui se descreve a qualificação de quem quer ser líder, é a qualificação de quem quer ser cristão. Todo cristão tem que ser assim, deve buscar o que Paulo diz aqui em 1 Timóteo 3, como prática simples para a vida.
O líder é o mínimo que se pode esperar dele, é isso. É daí para cima que o sarrafo dele se levanta. Mas todos nós temos que ter essa referência, porque do contrário, eu sou um grande hipócrita tentando pregar o evangelho hipocritamente e achando que o único testemunho que eu tenho a dar é do antes e depois. Olha como eu era gordo e agora eu sou magro. Olha como eu enchi a cara, agora eu não encho mais. Olha como eu vivia dançando o dia inteiro e agora eu sou um cara que fico no gospel. Isso aí é coisa para religioso. Mas para Paulo, que não tinha nada disso na vida dele, ter bom testemunho dos de fora era ser gente boa no mundo, era ser sal da terra e luz do mundo, esbanjando graça, misericórdia, hospitabilidade, acolhimento, tolerância. Pois bem, esse é o critério para a vida. Se eu vivo esse critério do Evangelho, quem sabe eu consigo ajudar a tirar pequenos ciscos de alguém que incomodado. Dizia, rapaz, eu estou com um cisco aqui no meu olho, me incomodando. Aí eu digo, deixa eu ver. Mas eu não tenho uma trave aqui no meu também. Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Às vezes é um sopro, outras vezes é um colírio, outras vezes você ajuda o cara a ver onde está e ele mesmo puxa para um canto e você ajuda a tirar. Com toda calma, delicadeza, com tato e trato. Mas tem que ter esses qualificadores do Evangelho no coração. Tem que ser um Macários, como vocês aprenderam comigo, se é que comigo aprenderam antes aqui. Esses critérios não podem ser afastados de modo algum. Agora, a grande loucura sou eu, com a presunção religiosa, com a presunção da hipocrisia, achar que eu fui qualificado por Cristo Jesus para julgar o mundo em nome dele. Nada pode ser mais horroroso, mais feio, mais nojento, mais repudiável do que isso. E a razão pela qual milhares, milhões de pessoas não querem nem ouvir falar em Jesus e em Deus é por causa dos cristãos. Como diz Paulo, olha, no início de tudo, aqui em Romanos, ele está ali no iniciozinho. 4 décadas depois de Jesus ter subido aos céus, 3 décadas depois, ele está dizendo, olha, o nome de Deus é blasfemado no mundo por vossa causa, por causa de vocês que se dizem de Deus e religiosos, e são os mentirosos hipócritas, vocês são os maiores problemas para o nome de Deus no mundo. Era assim há 2000 anos atrás, imagina agora como é que o negócio ficou. E com o critério com o qual vocês se apresentam, julgando ufanisticamente a sociedade, o mundo, malafainizando a vida a partir dos juízos cheios de ódio e de rancor de vocês estão trazendo juízos valadões sobre a vida de vocês, os mais variados. E com essas mesmas medidas vocês vão ser medidos, julgados, pesados e avaliados na balança. Será mene, tekel e perzim, como no baile de Belsazar, com aquela mão que escreveu no salão nobre do baile dos medos e dos persas, dividido foi o teu reino, entregue nas mãos dos medos e dos persas, mene, tekel e perzim. E o juízo chegou naquela noite. Chega uma noite de juízo para quem vive assim. Por que tu não tiras primeiro o argueiro, a trave do teu olho, para depois tu tirares o cisco do olho do teu irmão, se ele pedir tua ajuda? E uma vez que isto seja assim crido, e eu espero que você esteja me ouvindo e crendo, de todo o meu coração é o que eu desejo. E por que eu desejo isso? Para evitar que os males nos destruam. Porque a consequência espiritual da nossa hipocrisia é uma das realidades mais destrutivas que podem acometer uma alma humana. Jesus, você preste atenção em Jesus. Você não vê Jesus dizendo, ai das prostitutas. Não vê Jesus dizendo, ai das adúlteras e dos adúlteros naquele dia. Você não vê Jesus em momento algum dizendo, ai dos que isso ou aquilo, até mesmo dos ricos, sobre os quais ele disse, quão dificilmente herdarão o reino de Deus os que amam as riquezas. Mas ele não fica fazendo disso um ai.
Mas da hipocrisia é a única temática em relação à qual ele diz ai, repetidamente. Ai de vós, hipócritas. Ai, veja aí Mateus 23 e os textos correlatos nos evangelhos sinóticos em Marcos e em Lucas. Ai de vós. Procure os ai de vós em Jesus e você vai ver que eles estão associados sempre à hipocrisia. Hipocrisia. Não tem nada pior. E a hipocrisia é a mantenedora maior do espírito de julgamento, de juízo. Onde não há hipocrisia, estranhamente não há juízo. O indivíduo que não é hipócrita não se arroga a julgar porque ele se enxerga. Agora, quando você vira alguém julgando, saiba que você está vendo alguém que não se enxerga, é cego para dentro, para a sua própria alma. Ele não se vislumbra, não se divisa, não se percebe, ele só vive da cara para fora, sem a menor percepção. É trágico. Ele está cavando a sua própria sepultura espiritual e fazendo acumulação de juízos contra ele próprio todo dia, toda hora, o tempo todo, toda vez que abre a boca. Ele se transforma num ai ambulante de Jesus, dizendo ai de ti, ai de ti, ai de ti, ai de ti, hipócrita. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, da tua vida, da tua cara. Tira primeiro esse ódio horroroso que te alimenta, essa raiva que te sustenta, essa ira que te locomove, essa mentira com a qual tu ludibrias, esse auto-engano com o qual tu te enganas a fim de melhor enganares os outros. Hipócrita. Tira primeiro essa trave de arrogância, de supremacismo, de intolerância, de doutrinarismo, como eu ouvi ontem um amigo meu dizer, que aqui em Brasília, numa das igrejas históricas, um pastor novo que está lá agora, porque eu conheço aquela igreja, já preguei muitas vezes nela, e conheci os pastores anteriores todos, mas tem um novo pastor, um neófito lá, agora, que estava ontem dizendo aqui, eu quero avisar, que quem não carregar a doutrina desta nossa denominação, retire-se dessa igreja, porque eu ando conforme os ditames da doutrina da minha denominação e vou julgar vocês com essas categorias. Olha, o impulso imediato, mas é só imediato, porque 3 minutos depois eu já nem me lembrava mais daquilo, me lembrei agora por causa do contexto. Mas o coração fica tomado de uma angústia horrível. Dizendo, meu Deus, o que vai ser da vida desse cara? Ele não sabe que ele está construindo juízo contra ele mesmo. E esse negócio vai cair horrendamente na cabeça dele. Vai! Inapelavelmente, não é preciso ser profeta, é só crer no Evangelho e saber que vai cair inapelavelmente na cabeça dele, na sua. Hipócrita, tira primeiro a trave, essas milhares de traves que impedem o olhar de amor, de graça, de misericórdia, de ternura na tua vida. Tira, seja o que seja, o juízo que seja, arranca de ti. E aí, quem sabe, tu vais conseguir ser útil para muito mais gente do que tu conseguirás ser. Porque, por enquanto, tu és apenas patético. Tu és apenas uma charge de mau gosto, um cartoon, um meme de horrível perversidade e mau gosto. É a sua vida. Se tornou um meme religioso de perversidade, não faça isso. E eu aqui oro, dizendo, ó Jesus, salva-nos da hipocrisia, que é o que não permite que nós nos enxerguemos, que é o que faz com que a gente carregue uma trave enfiada no olho enquanto se oferece para ser oftalmologista,
tirador de ciscos dos olhos do próximo. Salva-nos de sermos esse meme horroroso na vida. Coloca dentro de nós essa coerência humilde e simples. Ajuda-nos a termos percepção da simplicidade do Evangelho, que é o que pode nos preservar para vivermos a melhor vida que possamos ter. Por favor, permite que essa palavra dita em teu nome com toda simplicidade ganhe a relevância, a incontestabilidade e, sobretudo, o acolhimento, o aninhamento pacificado no coração de todo aquele que diga: Jesus tem razão. Eu dou razão a Deus na minha vida. E eu quero viver desse modo. Faze isto em mim. É a minha oração por todos os que estão aqui e por todos os que venham a me ver e ouvir. Não julgueis para que não sejais julgados. Cuida de ti, quem sabe tu vais conseguir ajudar alguém mais. Mas fica livre da hipocrisia, que é o que acaba com a vida de todos nós. É o que eu te imploro, Jesus. Em teu nome. Amém e amém.